pouco! E olha, pra gente que tá ficando mal acostumado e pra galera do contra ficar desesperada, mais uma vitória do Vascão, cara, que felicidade, bicho. Como é bom ver o Vasco sendo o Vasco da Gama, né? E sim, nada menos do que ser, não é querer ser o Palmeiras, não é querer ser o Flamengo, não é querer ser nenhum time do Brasil, é querer ser o Vasco da Gama, é querer ser o que o Vasco sempre foi, né? O que o Vasco sempre representou para o futebol brasileiro. E olha, dá orgulho ver esse time do Fernando Diniz, esse time montado pelo Admar, Pedrinho, dentro de campo, tá? Dá orgulho, como a gente cobrou tantas vezes aqui, que o Vasco ainda jogava com o time da 777, enfim, chegaram jogadores que jogam de terno. Olha como essa defesa do Vasco joga de terno. Antes da gente falar desse jogo, dessa vitória do Vasco, que nos dá ali uma esperança e fazer uma projeção para os próximos jogos. São 3 no Rio de Janeiro, sendo que 2 times que estão mal pra caramba no campeonato, né? Então, assim, pedir para você deixar o joinha se você estiver feliz, comenta, compartilha, deixa o hype, se inscreve no canal. Se você todo dia vem aqui bicar e ainda não se inscreveu, vê se sua inscrição saiu. Isso é importante para o canal continuar crescendo no YouTube, beleza? Olha, o Vasco venceu 3-0, mostrou que não é só o Ryan e ter o Fernando Diniz na beira de campo gritando, tá? Um treinador que, o auxiliar que teve ali para fazer a função, mas um time que já joga por música, um time que já consegue ter um padrão, você não precisa ficar gritando, berrando o tempo todo, mas claro que o Diniz joga junto com o time e o Vasco consegue uma vitória mesmo sem o Ryan. As bets hoje, tudo dando odd. Eu falei aqui, né? No vídeo mais cedo de pré-jogo. Que absurdo é esse para quem acompanha, quem faz trade, quem faz entradas? Só não ganhou dinheiro quem não quis. As odds, as bets dando quase odd 4 para a vitória do Vasco. 4! Aí você pensa no retrospecto, o Bragantino é um dos piores times no segundo turno. O Bragantino dos últimos 7 jogos venceu 1. O Vasco dos últimos 11 tinha perdido 1. E a casa dando odd 4, cara, quase odd 4 para a vitória do Vasco. Um monte de cara que é tipsy, que se diz tipsy, dando palpite de dupla chance Bragantino. Aqui para vocês a dupla chance Bragantino. Eu ia fazer aqui, mas não pode não, porque essa hora pode ter criança assistindo. Enfim, o Vasco nos últimos 12 jogos só tem uma derrota. Gente, você sabe o que é isso? Os últimos 12 jogos do Campeonato Brasileiro, não, contando acho que Copa do Brasil, não sei se conta a eliminação do Botafogo, acho que conta. 12 jogos, o Vasco tem apenas uma derrota. São 4 vitórias seguidas. Isso aqui a gente tinha conseguido o ano passado com o Rafael Paiva. Lembra que a gente quebrou essa maldição dessa sequência de 4 vitórias seguidas que a gente não tinha há quase 20 anos. O Vasco conseguiu, era 14 anos, que foi quando venceu o Corinthians, quebrou o jejum lá do Corinthians, quebrou o jejum de 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Nos últimos 12 jogos são 4 empates, 1 derrota e 7 vitórias. Em 12 jogos o Vasco só perdeu 1, né? O que eu botei? De 36 fez 25. Agora até eu me perdi aqui. De 36 pontos possíveis, eu tenho que anotar, porque senão, meu filho, tô ficando velho, né? Eu vou para 50 anos de idade, tem gente que não acredita, mas eu vou para 50 anos de idade. De 36 pontos possíveis, o Vasco conquistou 25, cara. É um percentual de aproveitamento muito alto, né? Mais um jogo sem tomar gols. Nos últimos 6 jogos, o Vasco passou sem tomar gols em 4. Cruzeiro, olha os times. Fortaleza, que venceu ontem o Urubu, Fluminense e Bragantino. 4 jogos dos últimos 6, o Vasco sequer tomou gol, tá? Carlos Cuesta e o Cauã Barros continuam invictos sem perder. No dia que o Vasco perdeu pro Palmeiras, os dois não estavam em campo, tá? Mantém a escrita sem perder, né? E agora o Vasco vai para o 8º, passa o São Paulo, tem 42 pontos. Vasco e Mirassol são os dois. Você pode torcer o nariz, Mulambo. Você pode torcer o nariz, torcedor do Palmeiras, porquinho. Os 2 times que estão arrebentando no segundo turno, os 2 melhores times do segundo turno, são Vasco e Mirassol. Porque o Palmeiras tomou uma porrada do Flamengo, não sei o que vai acontecer hoje no jogo contra o Cruzeiro.
tomou a porrada do Flamengo, e o Flamengo ontem perdeu pro Fortaleza. O Vasco e o Mirassol estão jogando o melhor futebol do retorno do Campeonato Brasileiro, tá? É simples assim. Oitavo, com 42 pontos, cola nesse bloco aqui, ó, que eu vou colocar para vocês, do quinto, porque o Bahia perdeu, o Botafogo estava vencendo fácil, empatou, né, contra o Santos. O Fluminense, que venceu, foi a 44, tá aqui, ó, Bahia 49, Botafogo sexto com 47, Fluminense sétimo com 44, o Vasco é o oitavo com 42, aí vem São Paulo, que é o nosso próximo adversário, 41, Corinthians 39, tá aqui o Vasco 42 pontos, oitavo colocado, colado no quinto lugar, no quinto, na 42 não, colado no quinto não, próximo, né, colado no Fluminense, que é o sétimo, próximo de Botafogo e Bahia, tá? Próximo de Botafogo e Bahia, cara, menos empolgação, tá? Mas olha só, os próximos 3 jogos do Vasco, o Vasco encara o São Paulo no próximo final de semana, acho que é domingo, e depois pega Botafogo e Juventude. Os 3 jogos no Rio de Janeiro. O Juventude hoje tomou uma porrada do Grêmio. O Juventude já está praticamente rebaixado. O São Paulo, apesar de ter ganho, acho que venceu ontem por 2-0, o São Paulo não venceu o Bahia, né? O São Paulo não está jogando bem. E vai ter 2 desfalques importantes. Um é o Luciano. Não sei se foi migué para não ir para São Januário, né? Um é o Luciano, não vai jogar. Então dá para ganhar desses 3 jogos aqui, se você buscar 2 vitórias e um empate, são 7 pontos, cara. 7 pontos em 3, nessa média que o Vasco está jogando, os 3 jogos no Rio de Janeiro, né? De 42 você vai para 49. 49, é a mesma pontuação do Bahia, que é quinta. Claro que eles vão pontuar. O importante é estar junto, é estar colado nesse bloco para a gente brigar até o final do campeonato. Quem sabe por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Seria maravilhoso, e principalmente se a gente conquistasse aí uma Copa do Brasil. Agora, sobre o jogo, como eu falei, o Ryan não entrou, havia uma expectativa do Hugo Moura, mas o Diniz manteve ali o Tietê no meio de campo, né? O Vasco começou ali tomando meio com calor do Bragantino, foi para cima, depois foi controlando o jogo e tomou conta da partida, fez um gol, administrou o jogo tranquilamente, ainda se deu ao luxo de trocar tarde, tirar o Coutinho tarde, o Nuno Moreira tarde no segundo tempo, para as entradas do Matheus França, aí sim tirou o Tietê, colocou o Hugo Moura para poder, né, fechar dar um gás maior ali, que o Hugo Moura tem mais características defensivas do que o Tietê, né, para você poder fechar a casinha e jogar no contra-ataque com o Hugo Moura, depois entrou com o David, e aí os gols que nasceram de uma cabeçada, que foi aquele lance que todo mundo ficou na dúvida se entrou ou não entrou, mas tem uma imagem que mostra que a bola entrou bastante, lá ele. Depois, o Verratti, que eu falei aqui na live na sexta-feira, junto com o Sandro Gama. É um jogador importante, vamos parar de ficar tratando o Verratti como descartável, joga fora, não presta, né? Calma, é um jogador... A característica do Verratti é muito importante para o elenco, desafogou hoje, fez um gol de cabeça, depois fez um gol de oportunismo, brigou no meio de campo, ali eu não gosto que ele joga ali, né? Mas foi importante, e depois a jogada no final lá do colombiano, que pegou a bola na ponta esquerda e foi embora, catou o cara, tocou pro GB, que entrou também, fazer o gol, o terceiro gol para fechar e selar a vitória do Vasco, uma vitória gigante do Vasco contra o Bragantino jogando em São Paulo. Aliás, ganhamos do Bragantino em São Paulo, goleamos o Bragantino, goleamos o Santos, ganhamos de 3 também do São Paulo, só não ganhou do Corinthians, né? Não sei se tem o jogo da volta contra o Corinthians lá, até que olhar, acho que é lá, ou em São Januário. Enfim, só não ganhou do Palmeiras também, mas tá aí, tamo vivo, tamo firme, pé no chão, tá? Felicidade por mais uma vitória, e vamos aí torcer para o Vascão ir o mais longe possível na Copa do Brasil, que seria a final, e conseguir essa vaga, ou ficar entre os primeiros no Campeonato Brasileiro. Eu arrisco a dizer o seguinte, tá? Eu me arrisco a dizer o seguinte, que eu estava falando com meu filho. Se o Vasco está brigando entre os primeiros no retorno do Campeonato Brasileiro com as contratações, se esses jogadores estivessem no Vasco do início do campeonato, a gente estava brigando por título, viu? Não se espante, não. Para quem não conhece o Vasco, isso aí assusta um pouquinho, né? Assusta um pouquinho. Mas a gente estaria na cabeça brigando com Palmeiras e Flamengo
pelo título, se a gente tivesse essa defesa que a gente tem hoje, junto com esse sistema ofensivo, tá? A gente estaria brigando por título no Campeonato Brasileiro, com certeza estaria numa final de Sul-Americana e garantido numa Libertadores do ano que vem, independente do que vai acontecer na Copa do Brasil. Minha humilde opinião de um cara feliz, com uma família que tá feliz, que eu vou ali curtir com eles agora, fazer um lanche, desejando para você uma semana abençoada. Curte, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype. Olha, eu não sei se o meu amigo Carlinhos lá tá fazendo uma live agora, vamos dar uma força para ele que perdeu o canal, tá? Pai Carlos aqui, quem assistiu aqui, invade o canal do Pai Carlos aqui, vai lá, fala Cerrado, o Carlinhos é resenha pra caralho, é um irmão, tá precisando dessa força e nesse momento é hora da gente ajudar, tá bom? Grande abraço! O Mumuzinho da Colina também, tá? Como é que é o canal dele? O Aqui Se Fala de Vasco, é outro que também perdeu o canal. Esses dois eu vou ajudar sempre aqui, tá bom? Um abraço, uma semana abençoada, fique com Deus e saudações vascaínas.